A paz do Senhor, meus irmãos e ouvintes do meu canal. Mais uma vez estarei trazendo para vocês uma meditação da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo 15. Glória a Deus, aleluia. Desde já agradeço a presença de todos aqueles que dão um voto de confiança para esse humilde canal, que me ouve, que ouve a palavra santa do Senhor, refletida e meditada através desse simples e humilde canal. Desde já eu peço aos irmãos que me ouvem, que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ajude a divulgar esse canal, para esse canal crescer, meus irmãos. E Deus estará abençoando a todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, que se encontra, glórias a Deus, no livro de Salmo 15. Aleluias. O homem de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Glórias a Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, glórias a Deus, as qualidades do verdadeiro homem de Deus. A palavra de Deus aqui está nos dizendo: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A palavra de Deus está nos dizendo que tabernáculo, que o salmista aqui está se referindo, glórias a Deus, que tabernáculo, que morada é essa? Que monte santo é esse? Quem será digno de morar neste lugar, de passar o resto da eternidade neste lugar? A palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos. Aqui fica bem claro e evidente que a palavra de Deus está falando que para o homem ter esse grande privilégio de morar nesse tabernáculo, neste monte santo, ele tem que empreender esforços para ter essas qualidades que o salmista menciona no versículo 2 a seguir: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A palavra de Deus está falando que para este homem, de uma maneira em geral, e a mulher que serve a Deus, para eles, como se diz, um dia ter esse grande privilégio, conquistar o grande privilégio de morar no Monte Santo de Deus, ou seja, de poder ir para a glória. Este Monte Santo aqui, é a glória, é o céu, meu irmão. E a palavra de Deus está dizendo, ele tem que lutar para adquirir essas qualidades. Ele tem que apresentar essas qualidades diante de Deus, que é ser íntegro, que primeiro, falar a verdade, lutar para ser justo, ou seja, praticar a justiça e falar a verdade. Qualidades que Deus, no homem, é imprescindível. Deus requer no homem, não tem como. O homem tem que lutar para ser sincero e verdadeiro. E outra coisa que a palavra de Deus está falando: não usar sua língua com maledicência. Que maledicência que a Bíblia está falando? É todo tipo de espécie de maledicência que muitas das vezes o homem usa com a sua boca
para falar mal do seu próximo, para denigrir a imagem do seu próximo, falar mal do seu irmão, desejar o mal para o seu irmão, ou seja, falar mentira, levantar falso testemunho, ou seja, essas coisas. O homem de Deus, o homem verdadeiro, o homem de Deus, ele deve passar longe dessas coisas, ele tem que repudiar esse sentimento e essas coisas, lançar afrontas contra seu companheiro, ou seja, afrontar o seu próximo, são coisas que Deus simplesmente detesta. E o homem de Deus, para ele ser digno, ser achado digno um dia de morar neste monte santo com Deus, de habitar com as labaredas eternas, que é o Pai, ele tem que ter essas qualidades, ele tem que lutar, empreender esforços para guardar essa palavra de Deus e obedecê-la e viver nessa maneira que a palavra de Deus está dizendo que o homem deve viver. Ele tem que ser íntegro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor, porque ele despreza o ímpio. Não é totalmente o ímpio. A palavra de Deus está falando que ele despreza as atitudes daqueles que praticam o mal, ou seja, o homem ímpio, aos nossos olhos, aqueles que lutam para ser justo, que luta para poder ser homem de Deus, para fazer a vontade de Deus, ele tem que desprezar a prática do ímpio, ele tem que rejeitar a conduta do ímpio, ele não deve aceitar a conduta do ímpio. A palavra de Deus está falando, aquele que vive na prática da impiedade, o homem de Deus simplesmente abomina essa prática. E a palavra de Deus continua falando, mas ele mantém a palavra dele empenhada, ou seja, a palavra dele é uma só. Quer seja ele tendo lucro ou saindo prejudicado diante de qualquer situação. O verdadeiro homem de Deus, como a Bíblia está falando, meu irmão, não o homem que Deus usa. O homem que Deus usa tem um monte por aí. Tem um monte de homem que Deus usa. Agora, homem de Deus e mulher de Deus estão raros sobre essa face dessa terra. São poucos. É como procurar agulha num palheiro. São poucos os homens e as mulheres de Deus que andam nessa sinceridade que a palavra de Deus aqui está falando, que anda com as características, com essas características do Salmo 15, né? De não falar mal do seu próximo, de não lançar afrontas nem calúnia contra o seu companheiro, de não usar sua língua com maledicência, com maldade contra o seu próximo. Então a palavra de Deus está falando. E outra coisa, não empresta seu dinheiro com usura. O que é usura? É tipo com juros. É como os banqueiros fazem nos dias de hoje. Nem aceita suborno contra o inocente. Outra coisa que o próprio Deus rejeita, despreza, é suborno contra o inocente. É subornar o inocente. É passar por cima da justiça. A palavra de Deus está falando. E o homem de Deus, ele deve agregar essas qualidades para ele ser achado digno de um dia se hospedar no tabernáculo santo de Deus, ou seja, morar no seu santo monte. E esse santo monte, a palavra de Deus está deixando bem claro, que é a glória, que é o céu, onde poucos, somente aqueles que lutarem para andar assim, conforme a palavra de Deus manda, vai poder usufruir dessa grande bênção, dessa grande vitória, que é poder um dia morar no Monte Santo de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo: quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e em paz. Porque aquele homem que anda assim, esse caminho, que traça esse caminho reto, anda nesse caminho direito, ele anda seguro, ele não teme nada. Por quê? Porque as suas atitudes, a sua maneira de viver, primeiramente agrada a Deus. E a forma como ele vive é como uma luz que resplandece diante dos homens. E os homens, quer querendo ou não, eles veem a maneira como você vive. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Glórias a Deus. Está empenhando, está lutando
para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e não tem se preocupado em ser somente um homem que Deus usa, ou uma mulher que Deus usa. Quantos homens e mulheres que Deus usa hoje em dia? Deus vai usar? Vai. O dom é de graça, o dom é gratuito. Deus deu dons até mesmo para os rebeldes. A palavra de Deus fala. Agora, para ser um verdadeiro homem de Deus, você tem que agregar essas qualidades do Salmo 15. Aqui a palavra de Deus está dizendo, né? O homem tem que lutar para andar em conformidade com essa palavra. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, é andar na verdade, ser verdadeiro, ser sincero, são as qualidades que Deus busca no verdadeiro homem e mulher de Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus hoje no meu canal, O Caminho para o Céu. Você que me escuta, que você que me ouve, desde já eu agradeço por a sua humilde atenção, a qual você concede a esse simples canal, e que Deus esteja abençoando a vida de todos que tem dado crédito e ouvido essas santas mensagens da palavra de Deus por intermédio da voz do seu irmão Carlos Silva, da Igreja PDA. Fiquem todos na paz de Jesus. Não esqueça, meus irmãos, se puderem, deixa seu like, ativa o sininho, dá um joinha lá para nós, para fortalecer o canal, e Deus estará abençoando vocês. E que a paz de Jesus estejam com todos. Aqueles que me ouvem, que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus, para que um dia você possa agregar essas qualidades e se tornar um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus, para que um dia também sejam todos achados dignos de morar, de hospedar-se no tabernáculo de Deus, o tabernáculo santo de Deus. Que honra, que privilégio terão aqueles que alcançar essa vitória. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, e eu vos despeço. Amém.